Olá pessoal, eu sou o Ian, sou universitário da Universidade Estadual de Goiás, estou cursando o curso de licenciatura em Geografia, também sou bolsista do PIBID, a qual fui convidado para estar ministrando essa aula. Já estive aí no lugarzinho de vocês também, já fui aluno do CP de Fayad, terminei meus estudos em 2019. Espero que estejam todos bem, ficando em casa na medida do possível. E logo logo nós iremos sair dessa. Enquanto isso, vamos estudar, né? Então aqui, hoje, eu fui convidado para falar com vocês sobre o poder do movimento feminista ao longo da história. O objetivo é que a gente perceba a importância desse movimento, as suas conquistas ao longo de toda a história até os dias atuais. Então, antes de adentrar realmente ao fato do movimento feminista, é preciso que a gente entenda alguns conceitos antes. E o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês é o de movimento social. O que é um movimento social? Um movimento social é formado por um grupo que realizam ações coletivas, que lutam por uma determinada causa. E ele é representado por pessoas excluídas no processo democrático, que vão buscar ali a garantia dos seus direitos. Por isso mesmo, eles possuem uma relação conflituosa com o Estado, para que o Estado possa ampará-los e assim garantir esses direitos. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de movimentos sociais para que fixe melhor na nossa cabeça o que é um movimento social. O primeiro aí, o movimento LGBTQIA+, que luta contra a homofobia, o movimento do Sem Teto, MST, que luta por uma distribuição de terra mais igualitária, o movimento negro, que luta contra o racismo, e entre outros movimentos aí existentes no mundo. Então, o movimento feminista nada mais é que um movimento social. Então, os movimentos feministas são movimentos sociais que têm como objetivo principal a luta pela igualdade de gênero. Aqui também eu coloquei alguns termos que a gente precisa entender antes de adentrar ao fato do movimento em si. Vou desligar minha câmera aqui para que vocês possam enxergar o slide melhor. Então, o primeiro termo aí é o termo patriarcado. O termo patriarcado significa relações de poder, relações de domínio pertencentes ao homem em qualquer situação, seja ele na sua família, seja ele com suas filhas, sua mãe. Ele tem ali essa relação de domínio. O segundo termo, e eu quero coligar o segundo com o terceiro, e gostaria que vocês fixassem bem esses termos, que é sexo e gênero, a diferença desses dois termos. Sexo é aquele designado a nós no nosso nascimento, nosso sexo biológico, e ele é determinado por fatores fisiológicos, como os nossos órgãos sexuais e nossos hormônios. Já o gênero são papéis e expectativas carregadas pela sociedade que acompanha o sexo. Ou seja, se eu nasço com o pênis, a sociedade coloca que eu devo me vestir como homem, que eu devo me portar como homem. Se eu nasço com uma vagina, a sociedade carrega que eu tenho que me portar como uma mulher, me vestir como uma mulher, ok? E o quarto termo é machismo, que são atitudes e ideias que discriminam a igualdade entre homens e mulheres, uma intolerância de aceitar essa igualdade entre homens e mulheres. Então aqui, como surgiu o feminismo? Ao longo da história, sempre tiveram mulheres ali que lutavam contra suas condições de vida, por melhores condições. Tanto que algumas até pagaram com suas próprias vidas, como na época da Inquisição da Igreja Católica, que tem aquela história das bruxas que foram queimadas nas fogueiras. Mas os primeiros sinais assim mesmo surgiram na época da Revolução Francesa, quando ali as mulheres já tinham a ideia de adentrar no espaço político, e foi quando Olímpia de Gouges ela escreveu a Declaração do Direito das Mulheres e da Cidadã. Depois dela escrever essa declaração, ela foi executada em uma praça na França. Por isso, por esse ato, picos de rebeldia se espalharam pela França e por todo o mundo. Olímpia de Gouges é considerada a pioneira do feminismo. Após, como eu disse, após a execução de Olímpia,
a rebeldia, o movimento feminista se espalhou por todo o globo. E é aí que nós vamos conhecer as ondas do movimento feminista. A primeira onda ela vai ocorrer no fim do século XIX, num contexto pós ali, Revolução Industrial. Então, com esse contexto, as mulheres tinham que trabalhar para ajudar nas despesas das casas. Por isso, elas foram mandadas para as fábricas para trabalhar com as seguintes condições: uma jornada de 16 horas por dia, assim recebendo um terço do salário dos homens, além de cuidar dos afazeres da casa. E com isso surge o primeiro grande movimento feminista, o movimento sufragista. Ele ali tem força no Reino Unido e nos Estados Unidos, e consistia na luta pelo direito ao voto das mulheres. É importante frisar que esse movimento ele era representado por mulheres brancas de classe média e alta. As mulheres brancas, pobres e negras já trabalhavam há muito tempo antes mesmo deste contexto. Então elas também lutaram por melhores condições de trabalhos, direitos à educação e liberdade ao divórcio. Um grande nome vai ser aí importante nessa época, que é o nome de Simone de Beauvoir, que foi importante na época de 60 e 70. E uma das suas frases mais famosas é: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", do seu livro O Segundo Sexo. A segunda onda do movimento feminista pretendia dar continuidade à primeira onda, só que por isso a luta mudou um pouquinho o seu foco. A luta agora era pelo fim da discriminação e adquiria assim uma completa igualdade entre os sexos, e criticava a ideia das mulheres se satisfazerem em cuidar do lar e dos filhos, e também viabilizava a mulher independente. A terceira onda tentou corrigir lacunas deixadas pelas outras ondas, então por isso buscou contestar a luta que era exclusiva de mulheres brancas de classe média, e as mulheres negras, e as mulheres pobres, as mulheres lésbicas. Como era a luta delas? E por isso o movimento feminista na terceira onda procurou responder o que é bom e o que não é bom para cada mulher na sua determinada condição. E por isso o movimento feminista passou a acreditar que não existe significado fixo para cada mulher, mas sim significados livres. E também pregou a interseccionalidade, como eu já disse, cada mulher ter a sua condição de raça, cor, sexualidade. Com isso, surge o movimento negro, o feminismo negro. Então, é importante a gente entender que o feminismo negro, a mulher negra, ela sofre uma dupla discriminação, uma discriminação de gênero e de raça. E por isso, as outras ondas do movimento feminista desconsideravam o racismo como luta. E o movimento negro desconsiderava o machismo como luta. Então veio o movimento feminista negro que uniu aí essas duas lutas. Então a imagem da mulher negra era muito ligada à vontade de trabalhar e servir. E também a mulher negra tinha muitos estereótipos ligados à sensualidade. De que a mulher negra ela é fogosa, de que a mulher negra é boa de cama. Então aqui eu coloquei uma hierarquia para a gente entender melhor como funciona isso, e inclusive até na sociedade atualmente. No topo aí da pirâmide está o homem branco, abaixo está a mulher branca, abaixo da mulher branca está o homem negro, e abaixo do homem negro, ocupando a base da pirâmide, a mulher negra, que sofre ali uma dupla discriminação de gênero, o machismo, e de raça, o racismo. A quarta onda aí teve um grande marco, que foi a Marcha das Vadias. A Marcha das Vadias foi um movimento que surgiu no Canadá, na Universidade de York. Uma onda de estupros estava acontecendo ali na universidade, e foram fazer uma entrevista com o policial e ele respondeu: as mulheres deveriam evitar se vestir como vadias, para não serem vítimas de ataque. O movimento luta contra a culpabilização da vítima em casos de estupros, agressão sexual. E também luta pela liberdade das mulheres poderem se portar e se vestir do jeito que quiserem, sem julgamentos. Uma das frases mais famosas da Marcha das Vadias é: se ser livre é ser vadia, então somos todas vadias.
Então, o que eu quero dizer para vocês agora é qual a luta dos movimentos feministas atualmente. Atualmente existem várias organizações feministas, sejam elas de feministas negras, indígenas, homossexuais, trans e entre outros. Também existem movimentos de mulheres que são contra o movimento feminista. E são discutidas atualmente pautas como diversidade sexual, racial e o questionamento da maternidade ser obrigatória para as mulheres. Também existe ali a preocupação com o corpo feminino e como a sociedade o enxerga. Também existe a luta pelo fim da violência doméstica, por maiores passos em cargos políticos, por direito de abortar, o fim da cultura e também pelo fim da cultura de submissão ao homem, entre outras pautas existentes. O feminismo e as redes sociais. A teoria feminista ela é muito simples. Se você defende a igualdade entre homens e mulheres, você é feminista. Se você não defende, você não é feminista. Com isso, com a ajuda das redes sociais, o feminismo se expandiu. Mas até onde as redes sociais levou a pauta desse movimento? Com as redes sociais, as pautas feministas se tornaram mais frequentes na mídia. Então a gente pode perceber isso em qualquer rede social que a gente entra. A gente vai ver ali a todo momento conteúdo sobre o feminismo passando pela nossa tela a todo momento. Então o conhecimento se tornou mais acessível a uma grande leva de pessoas. A partir das redes sociais, então, o movimento feminista também ganhou uma grande onda negativa sobre suas lutas. E eu pergunto para vocês, por quê? A sociedade, historicamente, ela tem uma estrutura machista e misógina. Então, a pessoa, pelo motivo de nascer com pênis, os homens já nascem com privilégios. Pelo motivo de nascer com pênis, já nasce. É do nascimento dos homens nascer com privilégios relacionados a gênero. Então, quando surge um movimento, no caso do movimento feminista, que busca acabar com esse estilo de estrutura machista e misógina, ali acontece meio que um, um questionamento entre os homens machistas, de que existe essa questão de conservadorismo do sistema, de ter um sistema que sempre foi a favor dos homens. Então existe esse questionamento, como agora surge um movimento que pretende acabar com os nossos privilégios. Então com isso acontece a distorção do movimento, principalmente feita por homens. E como a rede social é um espaço onde todos têm a liberdade de expressão, ocorre essa distorção do movimento. E algumas pessoas acabam pregando uma guerra de sexos entre homens e mulheres que é totalmente inexistente, uma dominação feminina sobre a masculina, como se o feminismo fosse o contrário de machismo, mas não é, e que as mulheres estão lutando por privilégios. E isso é totalmente equivocado, porque como a gente já viu aqui, o movimento feminista luta pela igualdade de gênero. Eu trouxe aqui um post para a gente observar. Será que a ideia deste post está correta? Então aqui a gente tem um feminismo seletivo como título. De um lado, sou homem, eu ganho mais. Aí a mulher fala machista. Do outro lado, sou homem, eu pago. A mulher fala que cavalheiro. Então vamos entender melhor o contexto deste post. No Brasil, as mulheres ganham 30% a menos que os homens, desempenhando as mesmas funções. O homem pagar a conta é um pensamento machista que foi propagado ali pela sociedade. Então, traz a ideia de que a mulher deve ser financeiramente dependente do homem. E também tem ideias refletidas de uma sociedade machista e de privilégio masculino no mercado de trabalho, por justamente ganhar mais que as mulheres. Outro post que eu trouxe aqui para a gente analisar é essa questão de estereótipos ligados à mulher feminista, que a gente vê muito presente. Então aqui tem diferenças de uma mulher feminista e uma mulher conservadora. Mulher feminista não tem marido, mulher conservadora tem marido. Mulher feminista diz que não é só peito e bunda, mas faz protestos mostrando peito e bunda. Mulher conservadora é recatada. Mulher feminista tem pelos nas axilas.
Mulher conservadora, ela é bem cuidada e cheirosa. Entre outros estereótipos que são ligados à mulher feminista. Porém, o movimento feminista luta pelo direito das mulheres a agirem como quiser e ser como quiser, sendo elas casadas ou solteiras, sendo elas com pelos nas axilas ou não, sendo elas LGBTs ou hétero, sendo elas inclusive conservadoras. Então, o movimento feminista, ele lutou por essa liberdade, pela liberdade das mulheres serem como quiserem, inclusive de serem contra o movimento feminista. Aqui eu também trouxe um mapa mental que trazem frases do cotidiano, principalmente de homens, que vem ali com aquela premissa. Eu não sou machista, mas utilizam essas frases aí no seu cotidiano. Mulher só engravida se quiser, já peguei, é puta, mulher no volante, perigo constante, sabe cozinhar, já pode casar. Você precisa se cuidar, senão ele vai te trair. Você não sabe fazer, é coisa de homem. Então essas frases aí do nosso cotidiano que reforçam essa ideia machista. Aqui eu quero trazer essa ideia principalmente para os meninos. A luta feminista ela é protagonizada por mulheres, mas isso não quer dizer que os homens também não têm um papel que é fundamental nessa luta. Os homens não podem se classificar como feministas porque eles não sofrem ali a opressão do machismo. Nós, homens, não sofremos pela opressão do machismo. Porém, nós podemos ser pró-feministas, simpatizantes do movimento feminista. Então, ali, sermos aliados do movimento feminista e estar em constante desconstrução com o machismo e com a masculinidade tóxica, tá bom? Então, é importante a gente perceber isso. Quando fala feminismo, às vezes as pessoas já ligam como algo exclusivo a mulheres, mas a luta ela é protagonizada por mulheres, só que os homens também podem ser simpatizantes do movimento. E com isso perceberem a importância ali, a valorização das mulheres nos seus meios, da sua mãe, as mulheres da sua família, as mulheres da sua escola, as mulheres com quem os homens podem ter futuros relacionamentos ali, tá bom? Então é isso, agradeço a atenção de todo mundo. Foi uma honra apresentar esse conteúdo para vocês, tá bom? Espero que estejam todos bem. E, enfim, vamos. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar para a professora Maria Rosângela, que futuramente eu posso estar sanando as dúvidas de vocês. E a luta continua, tá bom? Mulheres, não desistam. E homens, vamos nos conscientizar dessa luta, nos conscientizar da importância dessa luta. Ao invés da gente estar lá acreditando em todos os posts distorcidos que a gente vê nas redes sociais, que a gente possa pesquisar mais, que a gente possa aprender mais sobre o movimento antes de tirar conclusões próprias, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijo e bons estudos.